Pode pô-lo em contacto com qualquer pessoa em qualquer lugar, através de uma rede que abrange o globo terrestre. Mergulhado em controvérsia quando inventado, é agora uma tábua de salvação. And what is your emergency? Uma via de entretenimento e uma ferramenta sem paralelo para a interação humana. Hi, Frank. Mas a privacidade não está assegurada. Maravilhas modernas. O telefone. Ao longo dos últimos 130 anos, vimos telefones de mesa, telefones públicos e telemóveis. Telefones de disco e de teclas. E telefones sem quaisquer discos ou teclas. Telefones achatados, finos e até telefones para crianças. Mas independentemente da forma, tamanho, cor ou configuração, todos os telefones têm de estar ligados a uma rede. Atualmente, a maior rede mundial é gerida pela AT&T. O Centro de Operações Globais da Rede, GNOC, está localizado em Bedminster, New Jersey. Os 144 ecrãs do centro exibem dados em tempo real, representando o fluxo de tráfego de voz e informação. Este tráfego está a ser encaminhado de e para os assinantes da AT&T em 240 países diferentes. Este é o centro nervoso da rede AT&T, uma unidade com 18 mil metros quadrados concebida para monitorizar e gerir as redes da AT&T no mundo inteiro. Quando acontece um desastre natural, ou está em curso um importante evento mundial, ou mesmo se o seu reality show preferido da TV está a ter uma grande noite de votações, isso afeta o tráfego de comunicações. E é isso que fazemos aqui. Observamos esses eventos e tomamos as ações necessárias para assegurar que as comunicações dos nossos clientes sejam satisfatórias e possam ser sempre realizadas. Os técnicos de gestão da rede conseguem antecipar potenciais engarrafamentos e efetuam reencaminhamento de chamadas. A informação monitorizada no GNOC é canalizada através de mais de 5 mil centrais de distribuição que a AT&T gera em todo o mundo. Uma dessas centrais é conhecida como SF21, localizada no South of Market District, em São Francisco. Todos os dias, 10 milhões de chamadas de e para os assinantes da AT&T são estabelecidas através de conjuntos de distribuidores conhecidos como DMS. Todas as nossas chamadas são encaminhadas através de um sistema digital múltiplo, um distribuidor DMS, e as chamadas entram nesses distribuidores e saem para o mundo, servindo todos os nossos clientes. Quando um cliente típico da AT&T assistido pela SF21 efetuou uma chamada, a transmissão sai de sua casa ou escritório ao longo de um par de finos cabos de cobre para uma linha principal. A linha principal alimenta então a central. As linhas principais entram no edifício numa sala subterrânea segura com a temperatura controlada chamada Cassa Forte dos Cabos. O tubo laranja contém a nossa alta capacidade. Cabos de fibra óptica que entram e saem da central, mas a maior parte das nossas chamadas que entram na central fazem-no através dos grandes cabos de distribuição em cobre. Neste caso, trata-se de um par de cabos de cobre de 3600, bastante parecido com os que eram utilizados no tempo de Alexander Bell. A tecnologia não mudou. O par de cabos de 3600 é dividido em 36 pares de cabos de 100 que vão para cima, para a estrutura principal de distribuição, no andar superior. Na estrutura principal de distribuição, os 100 cabos são divididos novamente em linhas individuais de clientes, conhecidas como par entrançado. Dali, a chamada é encaminhada para os distribuidores DMS. O que temos aqui são as chamadas placas de linhas individuais. Cada uma delas representa uma linha de um cliente da AT&T, que está ligada à estrutura principal de distribuição, e aqui há a placa de linha. E aqui dá-se a conversão do sinal analógico para o digital, sendo depois o sinal digital enviado para o mundo nos cabos de fibra óptica. O cabo de fibra óptica foi inventado em 1970 por Corning Glass. Convertendo um sinal analógico ou digital num sinal óptico correspondente, pode então ser enviado através de um fio de fibra óptica a uma velocidade próxima da velocidade da luz. Uma chamada enviada a partir de uma central pode assumir vários padrões, dependendo do seu destino final.
Estes incluem linhas terrestres de longa distância ou transmissores de micro-ondas em áreas que não estão ligadas por linhas terrestres. Se a chamada for para além-mar, pode ser efetuada via satélite ou encaminhada através de um cabo submarino. O modo como uma chamada reconhece para onde vai está codificado no número de telefone, que consiste em 3 partes: o código de área, o prefixo e o número de assinante. O código de área indica ao distribuidor em qual linha de longa distância deve colocar a chamada. O prefixo de 3 dígitos encaminha a chamada para uma central individual. Um distribuidor central lê o número de 4 dígitos do assinante e encaminha a chamada para a casa ou escritório correspondente. Hoje pensamos nas marcações diretas como algo garantido, mas os primeiros telefones não tinham discos ou teclas. As chamadas tinham de ser encaminhadas manualmente por operadores humanos em gabinetes conhecidos como centrais telefónicas. As pessoas tinham de dizer à telefonista com quem queriam falar. A telefonista tomava a decisão se tratava de uma chamada local e podia tratá-la localmente ou se era uma chamada de longa distância, caso em que passava através de uma central de distribuição com um grande conjunto de quadros de distribuição e de telefonistas efetuando as ligações. Algum tempo depois de ser inventado, a introdução dos discos numéricos nos telefones significou que as telefonistas começaram a ser substituídas por equipamento eletromecânico de distribuição que utiliza motores, bielas e relés. O Museu de Telecomunicações em Seattle, Washington, alberga 990 metros quadrados de equipamentos de distribuição eletromecânica dos melhores anos. Graças a uma equipa de técnicos apresentados da companhia telefónica, tudo ainda funciona, incluindo este primitivo distribuidor eletromecânico chamado Passo a Passo. Cada um destes distribuidores responde ao que uma pessoa disca no seu telefone. Se discar o número 9, subirá até ao nível 9 e passa a informação. Trata-se, portanto, de um distribuidor eletromecânico que responde à marcação do telefone e depois procura um caminho para completar a sua chamada. Em 1999, todas as companhias telefónicas nos Estados Unidos tinham substituído os seus distribuidores eletromecânicos por versões digitais. Durante os primeiros 100 anos da história dos telefones, estes tiveram que estar fisicamente ligados aos distribuidores através de quilómetros de cabos. Mas nos anos 80, o telefone desprendeu-se do seu laço ao cobre e as telecomunicações passaram a ser móveis. Atualmente existem mais de 200 milhões de utilizadores de telemóveis nos Estados Unidos e 2 bilhões em todo o mundo. O precursor do atual telemóvel foi o telefone de carro. Os primeiros telefones de carro apoiavam-se largamente em grandes rádios móveis com processadores, chamados unidades lógicas, que enchiam a mala de um carro. Nos anos 70, Robert Miller era um investigador do laboratório Bell a trabalhar na tecnologia do telefone móvel. Penso que o futuro se tornou claro para mim um dia, quando um dos indivíduos do laboratório Bell, que estava encarregado do design da chamada unidade lógica, veio a correr ao laboratório e disse: "Acabei de ouvir que uma nova companhia chamada Intel lançou um microcomputador chamado 8008, que consegue fazer tudo o que esta unidade lógica faz." Ficámos petrificados. Aquele momento foi um momento de glória. Mudou tudo. Esse momento de glória originou o primeiro verdadeiro telefone portátil, o Motorola Dynatac 8000X. Conhecido como o tijolo em virtude do seu peso e tamanho, era vendido por uns meros $3.995 mais a taxa de serviço mensal. Tinha de ser criado um novo tipo de rede para efetuar as ligações dos telemóveis, que foi chamada tecnologia celular. Um sistema celular cobre uma cidade com várias pequenas antenas. Cada uma serve uma área ou célula, com um raio de até 13 km. Quando um cliente de uma ligação sem fios se desloca de uma célula para outra, os computadores distribuem automaticamente a chamada para a antena celular mais próxima. As torres dos telefones celulares são hoje características comuns da nossa paisagem. Em virtude de algumas leis locais de divisão em zonas, fornecedores sem fios, como a Singular, desenham o que chamam de locais furtivos. Algumas não se parecem de todo com torres celulares. Não obstante os seus disfarces, todas as torres celulares funcionam do mesmo modo.
Quando um cliente Singular efetua uma chamada, carrega na tecla ON do seu telemóvel. Essa chamada vai então através de frequências rádio para o local celular mais próximo. O local celular recebe esse sinal e envia-o para um MTSO, um centro de distribuição de telefones móveis. Um MTSO, como este gerido pela Singular na área de Los Angeles, é o equivalente sem fios da central de linhas terrestres. Aqui, as chamadas são processadas por conjuntos de distribuidores digitais que as encaminham aos seus destinos finais. Os telemóveis atuais são lisos e cheios de características, mas não era certamente assim quando chegaram ao mercado pela primeira vez nos anos 80. Esta é uma amostra cronológica da miniaturização dos telemóveis, começando com o maior, o telefone mala. Chamava-se Tough Talker e fornecia, segundo os padrões atuais, muito pouca memória e poucas características. Mas era um aparelho com uma grande durabilidade e teve um enorme sucesso no seu tempo. Este foi considerado o primeiro telefone de tampa. É um DPC-500. Possui mais memória com uma placa menor no interior. Oferece um visor diferente e proporciona certamente uma sensação mais agradável ao utilizador. Esta unidade é conhecida como o telefone em forma de tablet. Possui uma antena que sobe e desce e uma bateria incorporada na parte de trás. Passamos então para um telefone ainda mais pequeno, mais leve e com bastantes características. Um 3035. Este modelo tinha uma bateria de lítio, era muito leve, com um visor a cores muito maior. Depois temos o V3. Este telefone tem uma tremenda capacidade de memória e de horas de conversa. Podiam tirar-se fotos, fazer vídeos e é extremamente leve e fino. À medida que os atuais aparelhos móveis se vão tornando mais computadores portáteis do que telefones, a tendência para a miniaturização está a reverter-se. Em atividade desde 1986, a Cellular Fantasy em Santa Mônica, Califórnia, testemunhou a revolução dos telemóveis em primeira mão. Antes serviam simplesmente para falar. Agora temos as mensagens de texto, o e-mail, o leitor de MP3, vemos vídeos nos telemóveis, TV ao vivo, música, está tudo a ser compactado neste aparelho móvel. Com aparelhos mais avançados a chegarem diariamente, o cliente médio sem fios substitui o seu telemóvel todos os 18 meses. Então, o que acontece a todos os telemóveis substituídos? Todos os dias chegam aqui 15 mil deles, a uma companhia chamada Recellular, perto de Ann Arbor, Michigan. A Recellular é um centro mundial de telemóveis usados. Nós lidamos com mais telefones por dia que qualquer outra companhia no mundo. Dizemos que todas as caixas e envelopes constituem um mistério porque não fazemos ideia do modelo de telefone que nos estão a enviar. Portanto, o primeiro passo é abri-los e identificar o modelo do telefone que foi enviado dos mais de 500 que se encontram neste momento no mercado. Depois dos técnicos identificarem cada um dos telefones através dos seus códigos de barras únicos, o aparelho é submetido a um diagnóstico especial com recurso a um software desenvolvido pela Recellular. A funcionalidade de um telefone é ligar, ter um bom visor LCD e tem de ser capaz de efetuar uma chamada. Se um telefone não tem hipótese de ser reparado ou é obsoleto, é enviado para uma companhia exterior para ser moído e reciclado. Se o telefone funciona, um técnico limpa o seu chip de memória. Os telefones são então embalados de novo, prontos para serem vendidos a utilizadores de telemóveis com preocupações orçamentais nos Estados Unidos e em países estrangeiros. Os atuais telemóveis cheios de características ligam-nos de formas nunca imaginadas pelo inventor original do telefone. Acham que sabem quem foi? Bom, pensem melhor. No dia 11 de junho de 2002, o Congresso dos Estados Unidos emitiu uma resolução homenageando o inventor do telefone. O seu nome? Antonio Meucci, um imigrante italiano de Nova Iorque. A maioria das pessoas conhece Alexander Graham Bell como o inventor do telefone, mas os relatos afirmam que Meucci exibiu em 1860 um aparelho eletromagnético de comunicação oral a que chamou teletrafone, 26 anos antes de ter sido reconhecida a Bell a invenção do telefone. Em 1871, Meucci sofreu graves queimaduras num acidente de ferry boat, deixando-o sem dinheiro ou saúde para continuar a explorar a sua invenção. Não obstante o reconhecimento do Congresso, nem todos concordam que Meucci merece o crédito. O que penso acerca de Meucci é que há uma grande diferença entre inventar algo que se pode demonstrar numa oficina ou num laboratório e algo que se pode desenvolver comercialmente.
Sabemos que Meucci não tinha um telefone comercialmente viável, mesmo que tivesse algo que pudesse demonstrar alguns dos seus princípios. Os princípios que eventualmente conduziram aos primeiros telefones comerciais eram baseados num conceito chamado corrente ondulatória. Vários investigadores da altura acreditavam que as ondas de som criadas pela voz humana podiam ser convertidas por um aparelho numa onda elétrica contínua enviada através de fios e depois reconvertida em discurso na outra extremidade. Em meados da década de 1870, dois inventores encontravam-se numa disputa renhida para patentearem um desses aparelhos, Alexander Graham Bell, de Boston, e o seu rival de Chicago, Elisha Gray. Seria Bell a ganhar a corrida. Esta é uma réplica do primeiro telefone chamado transmissor líquido que Alexander Graham Bell inventou a 10 de março de 1876. Segundo reza a história, ele gritou para o microfone, o transmissor: "Mr. Watson, venha aqui, quero falar consigo." E o seu assistente, Thomas Watson, na outra extremidade, ouviu a frase completa. Quando Bell falou para o cone, ondas de som fizeram mover um diafragma de pergaminho. O diafragma deslocou uma fina pasta de metal para cima e para baixo num recipiente de água que foi transformado em condutor com a adição de ácido. O sinal elétrico variável foi enviado através de fios de cobre para um receptor, onde a corrente fez com que uma palheta em ferro vibrasse, reproduzindo a voz de Bell. Alexander Graham Bell preencheu um requerimento de patente para o seu telefone no dia 14 de fevereiro de 1876, supostamente 2 horas antes de Elisha Gray preencher um requerimento preliminar, chamado embargo, para o seu próprio aparelho telefónico. 3 semanas mais tarde, foi concebida oficialmente a patente da Bell, mas a sua emissão continua mergulhada em controvérsia. Acontece que cerca de 10 anos mais tarde, o perito em patentes encarregado dos requerimentos das patentes elétricas, um homem chamado Major Zenos Wilbur, testemunhou que tinha sido subornado pelos advogados de patentes da Bell e pelo próprio Bell, com a quantia de $200, para colocar uma data no requerimento de Bell anterior ao de Gray, e também para mostrar a Bell o requerimento de Gray. Portanto, continua uma questão em aberto, pelo menos na minha opinião, se terá sido Bell ou Gray o inventor do telefone. Armado com a sua patente, Bell e 2 financiadores lançaram-se na criação da primeira rede telefónica nos Estados Unidos. Veio a ser conhecida como a Bell System. Em 1899, a American Telephone and Telegraph, ou AT&T, tornou-se a companhia-mãe da Bell System. Quando as patentes da Bell expiaram em 1893 e 1894, mais de 6.000 companhias de telefone independentes espalharam-se por todo o país. Cada uma delas geria o seu conjunto de linhas telefónicas, ameaçando bloquear o céu em algumas cidades. Numa tentativa de firmar os seus domínios, a AT&T começou a comprar algumas das companhias independentes, o que fez com que o governo federal aprovasse uma lei anti-monopólio contra a AT&T em 1913. Mas a companhia de Bell estava pronta para a luta. Eles disseram: se vão instalar um sistema telefónico a nível nacional, não faz sentido criar 2, 3 ou 5 sistemas nacionais. A construção de sistemas telefónicos é dispendiosa, caso pretendam ligar o país inteiro. Assim, a AT&T convenceu o governo federal que fazia sentido ter uma única companhia telefónica que fornecesse um serviço universal. A AT&T concordou em aceitar a regulamentação federal em troca de ser a companhia telefónica dominante nos Estados Unidos. A AT&T e o seu braço de investigação, os laboratórios Bell, partiram então para completar uma rede de longa distância que iria ligar as cidades através da América. Pouco depois da invenção do telefone, pequenas redes urbanas, chamadas centrais telefónicas locais, espalharam-se rapidamente pelo país. Mas não havia linhas ligando uma central telefónica local a outra. Em 1885, a AT&T colocou o primeiro cabo de longa distância entre Nova Iorque e Filadélfia. 7 anos mais tarde, era possível telefonar de Nova Iorque para Chicago. Em 1915, podia-se telefonar de Nova Iorque para São Francisco. A rede telefónica completa de costa a costa consistia em simples fios de cobre esticados de poste a poste ou delimitados em cabos e enterrados no subsolo. Quando era necessário enterrar um cabo, tinham de criar cabos como este, que consistiam em finos fios de cobre isolados uns dos outros, para que não houvesse conversas cruzadas ou interferências. Um cabo destes tinha uma capacidade de 600 a 900 chamadas telefónicas simultâneas. O grande salto que se seguiu em tecnologia foi o cabo coaxial nos anos 40.
Um único tubo como este teria a mesma capacidade do cabo de cobre de 600 a 900. Quando o sinal telefónico se desloca através do fio de cobre, alguma da sua energia dissipa-se do fio e enfraquece o sinal. O cabo coaxial elimina essa dissipação, enrolando o fio em camadas de isolamento. Uma variedade de sinais de alta frequência pode ser enviada através do fio, permitindo uma capacidade de chamadas muito maior. A invenção da tecnologia coaxial conduziu ao primeiro cabo telefónico transatlântico, o TAT-1. No caso do TAT-1, havia 2 cabos, um para cada direção da conversa que cruzava o oceano. Tinha uma capacidade de cerca de 36 conversas simultâneas. A AT&T começou a operar com o TAT-1 em 1956. Hoje, há mais de uma dúzia de cabos transatlânticos, incluindo linhas de fibra óptica, que conseguem aguentar milhões de chamadas telefónicas simultâneas. Assim que os telefones conquistaram a terra e o mar, só se podia ir para cima. A 11 de julho de 1962, a Telstar da AT&T, o primeiro satélite de telecomunicações ativo do mundo, irrompeu em órbita. O Telstar recebia sinais enviados da estação da AT&T, situada em Andover, Maine. Os sinais eram amplificados mais de 10.000 vezes pelos processadores do satélite enviados de volta para uma das 2 estações receptoras na Europa. Hoje, uma cópia totalmente funcional do Telstar original encontra-se pendurada no lobby da sede principal dos laboratórios Bell, em New Jersey. A célula solar tinha acabado de ser inventada nos laboratórios Bell. A superfície do satélite Telstar, com 34 polegadas de diâmetro, está coberta com 3.600 células solares. Era isso que fornecia a energia. À medida que a sua rede se expandia para abranger o globo, a AT&T tornou-se a maior empresa da Terra. Em 1974, empregava 1 milhão de pessoas e controlava 80% do mercado telefónico dos Estados Unidos. Nesse mesmo ano, reguladores federais anti-monopólio procuravam uma vez mais quebrar o domínio da AT&T. Em 1982, a companhia concordou em livrar-se de 75% dos seus ativos. As 22 companhias Bell Telephone, integralmente detidas pela AT&T, foram reorganizadas em 7 companhias regionais totalmente independentes, conhecidas como Baby Bells. A ideia era que as Baby Bells prestariam um serviço telefónico local, enquanto a AT&T competiria no mercado de longa distância. Enquanto a rede telefónica amadurecia, passando dos fios de cobre esticados de posta a posta aos sinais enviados através do espaço, o telefone passava pela sua própria evolução. Os primeiros telefones comercialmente disponíveis estavam alojados em caixas de madeira. O telefone que estou a segurar é um Western Electric Common Battery Phone de 1896. Assim que levantávamos o auscultador, a telefonista recebia o sinal. Ela sabia que alguém estava a tentar efetuar uma chamada e dizia "número, por favor", para poder fazer a ligação. No raiar do século XX, telefones lisos tipo castiçais feitos de níquel eram a grande moda. Estes são os primeiros conjuntos de mesa, ou telefones de mesa, que foram oferecidos aos assinantes. Depois de ter efetuado a chamada, de ter conversado com o seu amigo, colocaria o auscultador no descanso, ou seja, pendurava o auscultador. E é daí que vem o termo. Nos anos 20, os designers da Bell Telephone juntaram a parte do auscultador propriamente dito e o microfone numa única unidade chamada auscultador combinado. Este modelo incluía o que viria a ser a besta de carga do sistema Bell, o telefone série 500. O 500 estreou-se em 1949 e continuou a ser fabricado até 1983. Na Feira Mundial de Seattle de 1962, a AT&T exibiu uma nova tecnologia da era espacial que iria tornar o disco obsoleto, o telefone de teclas de som. As teclas de som usavam sons especiais que podiam não só discar números, mas também fazer funcionar máquinas de atendimento e computadores através da rede telefónica. Ao longo dos seus 130 anos de evolução, o telefone permitiu uma comunicação interpessoal a um nível escassamente sonhado pelos seus criadores. Mas talvez uma das maiores contribuições do telefone tenha sido a sua capacidade para ajudar a salvar vidas. Los Angeles County Fire Department. Nos Estados Unidos, 3 números simples discados em qualquer telefone podem significar a diferença entre a vida e a morte. 911. Los Angeles County Fire Department. And what is your emergency right now?
Uma das coisas maravilhosas em poder pegar num telefone e telefonar a qualquer pessoa em qualquer altura é em relação às situações de emergência. Isto era impossível, é claro, com as formas mais antigas de comunicação como o telégrafo, ou antes do telégrafo, em que não era possível de todo. Dependendo do local em que reside, discando 911 pode ligá-lo apenas a uma pessoa com um telefone regular ou um centro de emergência com tecnologia de ponta, como este gerido pelo Los Angeles County Fire Department. Os operadores aqui lidam com uma média de 1.400 chamadas por dia. Now you said you're having chest pain. Los Angeles County abriu o seu centro 911 com 2.900 metros quadrados em 1991. What is your emergency? Trouble breathing? As chamadas chegam aqui ao centro digitalmente codificadas, com um código indicando em que parte do condado tiveram origem. Los Angeles County utiliza um sistema conhecido como E911. O E911 tem acesso a uma base de dados de um computador que fornece automaticamente ao operador o endereço físico de quem chama. Okay, let me confirm the address is 1320 Northeastern Avenue, Los Angeles. Is that correct? Com um toque numa tecla, o operador envia a natureza da emergência e o endereço de quem faz a chamada para um expedidor próximo via rádio. O computador do expedidor determina automaticamente o quartel de bombeiros mais próximo da emergência. Angel 1, Squad 3, chest pain, 1320 Northeastern Avenue. O computador envia então um sinal digital através das ondas hertzianas que será recebido nos quartéis de bombeiros com toda a informação da expedição, como a localização e o tipo de emergência para que estão a ser enviados. O Congresso dos Estados Unidos ordenou um sistema universal de 911 em 1968. O número foi escolhido porque se adaptava a outros números de serviços, como o 411 para informações e o 611 para reparações. Atualmente, aproximadamente 96% do território dos Estados Unidos está coberto por algum tipo de serviço de 911. No ano 2000, o sistema registrou aproximadamente 150 milhões de chamadas e salvou inúmeras vidas. Mas à medida que cada vez mais pessoas adotam telemóveis como seu telefone principal, os centros de 911 têm mais dificuldades em determinar a localização de quem chama. Os telemóveis mais antigos, utilizando redes mais antigas, só podem ser detectados até à torre celular mais próxima. Uma vez que as torres podem estar a 13 ou até 32 km de distância entre si, dão uma ideia grosseira da localização do telemóvel. Os telemóveis mais recentes podem ser detectados utilizando a triangulação com base na rede. A força do sinal do telemóvel pode ser medida entre 3 ou 4 torres celulares, permitindo uma precisão de até 2 campos de futebol. O método mais preciso envolve a tecnologia GPS. GPS Global Positioning System utiliza uma constelação de satélites para triangular a localização de um telemóvel com capacidade de GPS. Aproximadamente metade dos 200 milhões de telemóveis nos Estados Unidos têm neste momento capacidade de GPS. Se tiver os telemóveis com a tecnologia mais recente, com o chip GPS, conseguimos apontá-lo no mapa independentemente do local onde esteja. Nos Lucent Bell Labs em Murray Hill, Nova Jersey, os investigadores desenvolveram um novo serviço de detecção de telemóveis chamado iLocator. O iLocator permite a um assinante detectar a localização exata de outro telemóvel com capacidade GPS. Desde que o telemóvel esteja ligado, o iLocator pode ajudar os pais a saber onde se encontram os seus filhos num determinado momento ou ajudar os primeiros a reagir a ajudar a localizar pessoas em consequência de um desastre. Nos cenários em que as pessoas têm os seus telemóveis, mas não conseguem falar e estão encurraladas em edifícios, agentes de segurança pública podem utilizar tecnologias baseadas na localização para localizar essas pessoas. A próxima geração da tecnologia com base na localização permitirá a um utilizador criar o que é chamado de barreira geográfica. Como é demonstrado aqui no Virtual Earth da Microsoft, quando um telemóvel específico com capacidade GPS entra ou sai da barreira, a rede envia automaticamente uma mensagem ao utilizador do telemóvel. Digamos que sou pai e quero criar uma barreira geográfica. Por exemplo, sempre que o meu filho entra na 34th Street e Park Avenue, queria receber uma mensagem dizendo que ele chegou lá em segurança. Este ícone representa um telemóvel a deslocar-se em direção à barreira geográfica designada.
No momento em que o telefone atravessa a barreira, o meu telefone desligou-se, o que mostra basicamente que tenho uma mensagem de texto contendo exatamente o texto que enviamos, dizendo Rowan chegou a casa em segurança. Embora os utilizadores de telemóveis tenham de dar autorização para que os seus telemóveis possam ser seguidos pelo iLocator, o facto de que isso seja possível levanta questões acerca da privacidade pessoal. À medida que entramos numa nova era de maior vigilância eletrónica, algumas pessoas estão a tomar medidas suplementares para se assegurarem que ninguém está à escuta. Como parte da guerra ao terror, o presidente Bush autorizou a National Security Agency a monitorizar chamadas telefónicas nos Estados Unidos sem necessidade de ordem judicial. Quando o programa secreto foi revelado pelo New York Times, causou preocupações quanto ao direito do americano comum à privacidade. Mas a verdade é que não é necessário pertencer ao braço comprido do governo para escutar uma conversa telefónica. A colocação de escutas ilegais por parte de espiões industriais ou investigadores privados é mais fácil do que possam imaginar. Rick Hoffman está no negócio das técnicas de contramedidas em vigilância, TSCM. Ele combate as escutas ilegais. Rick utiliza um arsenal de equipamento sofisticado para procurar aparelhos eletrónicos que podem ser colocados numa linha telefónica para transmitir ou gravar as suas conversas. O local mais vulnerável em qualquer residência é a caixa telefónica exterior onde as linhas de telefone entram em casa. Temos aqui a caixa do interface de rede do telefone aqui no canto. Não tem fechaduras especiais para abrir. Este é a linha do assinante, onde a linha de telefone do morador entra, e é nestes dois parafusos aqui que um especialista colocaria uma derivação de escuta. Se aqui não forem encontrados quaisquer aparelhos, Rick realizará um exame minucioso do interior da residência. Um detector de junção não linear detecta sinais emitidos por componentes frequentemente encontrados em transmissores de voz. Até o próprio aparelho de telefone pode esconder um transmissor. Em vez de o desmontar, Rick usa raio-x para espreitar o seu interior. Este é um aparelho de raio-x portátil alimentado a bateria, também conhecido como fluoroscópio. Tendo estado na atividade das contramedidas durante alguns anos, estou familiarizado com o interior de um aparelho de telefone. Portanto, posso dizer se há algo que não pertence ali. E este telefone está limpo. Um especialista pode facilmente pôr uma escuta num telefone colocando um radiotransmissor na linha telefónica. Os transmissores ligam automaticamente quando o telefone é retirado do gancho. Este é um analisador de espectro da frequência de rádio, e se existir um transmissor ligado a este telefone em particular, quando eu levantar o auscultador, deveremos observar um espigão nesta área. E aqui está, aqui temos o espigão. O espigão foi causado por este adaptador aparentemente comum, que é na verdade um aparelho do mercado negro que contém um transmissor incorporado no seu interior. Rick colocou-o na linha para demonstrar como funciona o analisador do espectro da frequência. Este é apenas para treino, não transmite áudio. É somente para eu ajudar a treinar os meus técnicos. Se isto fosse um verdadeiro transmissor, teria transmitido para ambos os lados da conversa telefónica até vários quarteirões de distância, em perfeitas condições, talvez até 1,5 km ou mais. Legais ou ilegais, as escutas eletrónicas têm acontecido desde o nascimento do telefone. Nos primeiros tempos, tudo o que um colocador de escutas podia fazer era unir fisicamente uma linha telefónica, ouvir e tirar notas. Mais tarde, a capacidade de gravar conversas telefónicas desenvolveu-se juntamente com a tecnologia de gravação de som da época. Dos gravadores de fio anteriores à Segunda Guerra Mundial, que captavam um som num fino fio de aço, aos primeiros gravadores de fita magnética nos finais dos anos 40. A invenção do transistor pelos laboratórios Bell em 1947 permitiu a miniaturização de transmissores e amplificadores que podiam então ser escondidos diretamente no interior dos telefones. A introdução do microprocessador nos anos 70 veio acrescentar aparelhos ainda mais pequenos ao arsenal do colocador de escutas. É agora possível esconder um transmissor em algo tão pequeno como este. Atualmente, o último grau em privacidade telefónica pode ser conseguido utilizando o telemóvel. As redes sem fios atuais, digitalmente codificadas, são virtualmente impossíveis de penetrar. Isto é, sem um equipamento especializado que custa $500 000 ou mais.
A posse desse equipamento, como de qualquer aparelho de escuta, é ilegal nos Estados Unidos. Mesmo os aparelhos que encontramos são imediatamente entregues às autoridades. É um crime federal possuir um. Até recentemente, também era considerado um crime federal a posse de um destes aparelhos de interferência telefónica em exibição no Computer History Museum, em Mountain View, Califórnia. Apesar da sua cor preta, é conhecido como caixa azul. Hoje em dia obsoletas, as caixas azuis permitiram em tempos aos utilizadores explorarem livremente a rede telefónica e obterem chamadas de longa distância grátis. O que faz com que esta caixa azul seja digna de exibição é o facto de ter sido construída por Steve Wozniak, que, juntamente com Steve Jobs, foi o fundador da Apple Computer. Os utilizadores das caixas azuis eram conhecidos como freakers dos telefones. Foi uma série de engenheiros brilhantes que construíram pequenos aparelhos que exploraram falhas no sistema telefónico. Aparelhos que conseguiam colocar sons normais em qualquer telefone e fazer com que todas as redes telefónicas do mundo efetuassem a distribuição e enviassem as chamadas via satélite, tudo sem pagar. Um engenheiro informático anónimo, mais tarde revelado como sendo John T. Draper, foi o freaker mais notório. Draper adotou o nome de código Cap'n Crunch. Cap'n Crunch tirou o nome, bem como este pequeno apito de brincadeira de uma caixa de cereais, a mesma que muitos de nós usava, e de alguma forma ele ou outro freak descobriu que o som que o apito produzia incluía este tom. Um tom em particular que, se quisermos uma chamada de longa distância, agarra a chamada com um som de abertura, e a companhia telefónica fica obedientemente à espera de sons para saber para onde discar. E isto foi o início de tudo. A onda hertziana de 2600, produzida pelo apito, voltou a ligar o distribuidor de multifrequência de chamadas de longa distância, que foi o mesmo que abrir uma porta secreta na rede telefónica. Uma vez no interior, um freaker pode utilizar uma caixa azul para encaminhar uma chamada para qualquer lugar no mundo. Uma das vezes, disse apenas como piada que podíamos telefonar ao Papa. Não, disseram. Portanto, telefonei para a Itália e pedi para me ligarem para Roma e depois para o interior do Vaticano. Disse ao operador do Vaticano que era Henry Kissinger. Nem sequer usei uma pronúncia e disse: sou Henry Kissinger, estou a telefonar da parte do presidente Nixon da Cimeira em Moscovo, gostaríamos de falar com o Papa. Eles responderam que eram 5h30 da manhã, que ainda não estava acordado para voltar a telefonar mais tarde. Voltei a ligar uma hora depois e encaminharam para um bispo que iria ser o tradutor. Usei uma voz tipo Henry Kissinger e disse: aqui fala Henry Kissinger, e ele respondeu: acabei de falar com Henry Kissinger. Portanto, acho que eles telefonaram para a Rússia e para Moscou para verificar a minha história. Todas as linhas principais de multifrequência foram substituídas no continente dos Estados Unidos, tornando os apitos Cap'n Crunch e as caixas azuis obsoletas como aparelhos de infiltração. Foi realmente um mundo de exploração, tentar estender a tecnologia de ponta e ver até onde conseguíamos ir na realização de coisas novas e mais estranhas. E sabem uma coisa? Acabamos por ficar sem nada para fazer, o que é aborrecido. Por volta da mesma altura em que Steve Wozniak construía as caixas azuis, a AT&T apresentava à América um novo serviço. Deveria revolucionar os telefones, o videotelefone. Atualmente, o inovador está a dar uma volta a essa velha ideia. Se um inventor conseguir ter êxito, é assim que iremos comunicar no futuro. Hi, Brent. Hey, Jennifer. Apresento-vos Sparky, o protótipo de um robô videofone conseguido através da conjugação de tecnologias simples. Como é visto nesta demonstração, o Sparky usa as suas câmaras de vídeo bidirecionais e um controlador de rádio para permitir que uma pessoa esteja num local enquanto se desloca e interage com pessoas num local separado. Brent, did you get my email? Acredito que o Sparky é uma extensão natural da promessa que o telefone constituiu originalmente. As pessoas ficam muito surpreendidas por se sentirem tão à vontade a interagirem com o Sparky. E sem darem por isso, estão a ter uma conversa íntima só os dois. Esquecendo praticamente o facto de que estão na verdade a falar para um aparelho de metal. E falam para a pessoa como se ela estivesse ali. Hi, Frank. Hey, Jennifer. A versão 2.0 do Sparky será encerrada num revestimento atraente e poderá ser comandada a partir da internet via Wi-Fi. O Sparky é uma versão móvel atualizada do videotelefone original. A AT&T estreou a sua maravilha da era espacial na Feira Mundial de 1964 e apresentou o serviço comercial em 1970. Mas o videofone nunca teve êxito. Mark acredita que a sua versão atualizada funcionará bem como guia de museu ou utilizada numa sala de aulas quando um estudante ou um professor não pode estar na escola. Good morning, class.
My name is Mrs. Townsend and I will be your substitute teacher today. É um conceito conhecido como aprendizagem à distância. E Robert Miller, da AT&T, pensa que a próxima geração de redes sem fios fará com que seja uma realidade. A aprendizagem à distância é uma extensão da escola à moda antiga, onde o que aprendemos pode estar a quilómetros e quilómetros de distância de um perito ou de um repositório de conhecimento. E penso que os robôs, a presença virtual, são formas de permitir que a mente humana se prolongue a si própria em distância. Acho que esse é o verdadeiro poder da comunicação moderna. No NASA Ames Research, em Moffett Field, Califórnia, investigadores subiram a parada na pesquisa de como as pessoas poderão um dia comunicar umas com as outras e com máquinas. Estas viaturas robóticas estão a ser controladas com um método de comunicações que parece ser mais telepático que telefónico. A NASA chama-o discurso subvocal. Utilizando sensores especiais que interpretam sinais musculares na laringe e na língua, estes técnicos são capazes de manobrar as viaturas emitindo silenciosamente determinados comandos. O que se passa aqui é por vezes confundido com as pessoas que leem pensamentos. Nós não estamos a ler pensamentos. Estamos a ler o resultado de uma decisão consciente em pronunciar uma palavra. O que acontece é que o Pablo está a pensar numa palavra e, à medida em que se pensa nessa palavra, ela é transformada numa série de sinais que são enviados através do seu sistema nervoso para o seu trato vocal, na sua garganta ou por baixo da sua língua. Esses sinais estão a ser captados e exibidos no ecrã. Um computador programado para reconhecer os sinais como palavras individuais pode então enviar essas palavras através de uma rede sem fios para uma máquina como um robô ou um aparelho portátil. A NASA está a desenvolver uma tecnologia subvocal para ser utilizada por astronautas, bombeiros, soldados em combate e outros que trabalhem em ambientes barulhentos onde a comunicação oral possa ser difícil. Pessoalmente, estou excitado com a possibilidade de podermos habilitar os seres humanos com uma nova forma de comunicarem com o seu mundo. Com tecnologia que lê sinais enviados diretamente do cérebro, quanto tempo faltará até criarmos telefones que possam ser implantados diretamente nas nossas cabeças? Eu gostaria de ter um telemóvel implantado no seu dente? Não importa quão pequenos fiquem, continua a existir um certo nível de conforto em ser capaz de segurar num aparelho, por oposição a ter um implantado. Portanto, penso que as pessoas irão querer ter sempre a sensação de estar no controlo, segurando em alguma coisa. E essa coisa é o telefone. Penso que o nosso mundo, devido às comunicações, está a tornar-se um lugar mais pequeno. E o conhecimento que partilhamos está a tornar-se tão disperso que precisamos de uma boa rede para unir a comunidade humana. Penso que no final irá provavelmente impedir que nos destruamos. Salvar o mundo. Nada mal para um aparelho cuja primeira utilidade era pedir ajuda.